Queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 22/6/2026, e nós vamos dar sequência ao livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 1 e hoje no verso de número 6, ok? Estamos observando o que é o desgaste da vida, que a Bíblia explica o porquê que ele acontece, como nós devemos ajustar, né, nosso caminho, os nossos alvos, ou às vezes até simplesmente a forma da nossa visão com Deus, para que as coisas comecem realmente, o nosso coração apegado a Deus, e nós possamos ver aquilo que Deus está fazendo e vai realizar em cada um de nossas vidas e corações, ok? Nosso versículo de hoje, verso de número 6, diz: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta, fazendo os seus círculos. Salomão está dizendo aqui de que tudo na vida é em base, como já falamos nas outras leituras do próprio livro de Eclesiastes, você pode ver no canal, uma repetição. Tudo é uma repetição. Os fragmentos, os processos, as épocas da vida, as fases do ser humano, tudo é uma repetição. E aí, quando chega um certo ponto que o indivíduo percebe que tudo que ele já fez, ou tudo que ele está fazendo, ou tudo que ele ainda vai fazer, faz parte de um processo de repetição contínua, um processo que dá uma impressão de nunca sair do lugar, né? Ser sempre a mesma coisa. Parece então, se a pessoa olha de uma forma comum para a rotina e para a repetição de forma materialista, ela não vê aquilo que é um resultado, aquilo que é um sentido da vida, um significado, porque sempre as coisas são repetitivas e constantes em repetição. Mas aqui Deus começa a falar de que, entre as entrelinhas daquilo que estamos estudando, o verdadeiro funcionamento da alegria do ser humano é com aquilo que ele já viu que a vida tem, com os recursos que ele já viu que a vida possui, com tudo aquilo que ele já viu que acontece. O ser humano ele precisa se preparar para ele criar, né? Para ele edificar. Já que tudo é repetição, quais são as ferramentas, habilidades, dons, talentos que ele vai tomar para si e edificar aquilo que compete a ele no seu tempo de vida? Ou seja, o que Deus está dizendo? Não seja levado pela repetição, não seja levado pela rotina, o cansaço da vida, não seja levado apenas por aquilo que é todo dia a mesma coisa. E como mudar esse fator? Quando nós começamos a construir alvos de edificação com os quais nós planejamos alguns pontos de alegria. Em outras passagens, alguma edificação com o qual nós podemos ter um contentamento. O próprio Eclesiastes vai dizer que a alegria do ser humano é a felicidade de desfrutar do resultado do seu trabalho. Então, trabalho não é só para pagar conta. Tem que ter uma organização no nosso salário a ponto da gente reservar um pouquinho para a gente ter, de certa forma, um alvo, uma meta, que ao final daquela meta nós vamos também ter um pouco de recompensa, coisas que nos trazem recompensa, coisas que nos causam alegria. Já é uma alegria nós cumprimos, né,
todo o tempo, o cuidado básico, ajudar alguém com aquilo que nós recebemos com o nosso trabalho de nossas mãos. Mas importante entender sobre nós sermos aqueles que se alegram pelo fruto do trabalho. E as Escrituras começam a nos ensinar como ter alegria numa vida repetitiva, numa vida de trabalho. Nós temos a alegria primeiro da companhia de Deus, depois a gente lança sobre Ele aquilo que nos oprime, nos pesa, e começamos a planejar para que tanto as recompensas que nós esperamos venhamos a alcançar, como também junto com elas, nós estamos cooperando para o melhor trabalho, ajudando o nosso lar, ajudando a nossa casa, ajudando a nossa família, ajudando o ambiente que estamos, cooperando com aquilo que convivemos, porque estamos utilizando dos recursos da vida para criar um melhor ambiente, condições de rotina, sem que ela cause desgaste. Porque uma vez que a obsessão, o excessivo trabalho, sem descanso, sem desfrutar, sem ter a recompensa, sem ter pontos de satisfação, ele se torna um desgaste que depois ele começa a se tornar opressivo. E a opressão tira a força do trabalho. A opressão tira a força, do edificar. Para que isso não aconteça, nós precisamos então ter um planejamento acima da rotina. Um planejamento acima da repetição. Porque o planejamento é que vai fazer com que a nossa satisfação de todo dia, a nossa alegria de cooperação com as recompensas que nós estamos construindo junto com os nossos compromissos, elas é que nos ajudam a caminhar. Então é importante entender, A palavra fala muito sobre o homem trabalhar 6 dias e no 7º dia descansar. Isso já é um ponto muito interessante nas Escrituras Sagradas. Mas não só isso, como também o fator de a palavra nos dizer sobre nós diante de Deus, não só separarmos o dia do descanso, porque o corpo tem que descansar, para ele recompor, para ele conseguir voltar, ele ter vontade de voltar a trabalhar, mas nós também precisamos do dia da recompensa. O que é isso? Faz parte do dia em que, no nosso trabalho, nós separamos não só uma quantia de dinheiro, mas um alvo, nas nossas metas, que vai trazer para nós uma recompensa. E essa recompensa, ela auxilia o processo da motivação, do trabalho, da criatividade, da edificação, acima da rotina, acima da repetição. E é justamente isso que nós estamos vendo aqui, quando Salomão começa a falar sobre o significado da rotina. Ele diz, olha, se você ficar dependendo de olhar para a rotina, olhar para a repetição e ficar esperando como ela vai se mover para você manter o seu estado emocional, de espírito, ou você manter as suas metas com ânimo, você vai se cansar, porque a vida é uma rotina. E aqui hoje ele fala sobre o vento. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento, volta fazendo os seus circuitos. Ele está dizendo, a vida é um giro, a vida é um circuito, a vida é uma repetição. E a palavra vento também pode tratar como tempos de tempestades, Aquela ventania forte que arranca coisas que tem que ir embora e traz coisa que a gente não espera.
Ventos na nossa vida, às vezes, são temporários. De épocas em épocas pode acontecer alguma circunstância, mas nós não fomos escolhidos por Deus para acompanhar o vento, ou seja, para depender ou ficar atrás de uma fase boa, uma circunstância boa. Não. Nós permanecemos confiando em Deus, organizando os nossos passos, confiando naquilo que é a presença de Deus acima da rotina, acima da repetição, acima dos ventos, acima do que é as tempestades, independente para onde elas vão ou o que elas fazem. Então, Salomão diz, olha, o vento ele vai para o sul, faz o seu giro para o norte continuamente e continua fazendo os seus circuitos. Agora, é o indivíduo que acima dessa circunstância, ele se firma naquilo que é tempo, como nós já estamos falando nos outros devocionais de Eclesiastes aqui no canal. Tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para desfrutar. Separar um tempo e às vezes até uma quantia de dinheiro para criar, comprar, edificar, planejar uma recompensa. Porque são essas recompensas que trazem a alegria e a motivação para o indivíduo continuar trabalhando, construindo, edificando aquilo que ele precisa diante de Deus, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.